Paz e graças, queridos e amados irmãos. Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso tema, oitava aula, como falamos na sétima, é sobre salvação, né? A salvação, algo que ganhamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, então. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça. Começamos já explicando. Quem nos salva é Deus. Nós não nos salvamos, nós não temos mérito nenhum, como falamos anteriormente, né? E é uma decisão de Deus, né? É a mesma coisa que você chega para alguém e dá um presente de uma forma espontânea, né? E a pessoa diz, muito obrigado, mas por que eu dou presente? Não, eu quero te dar esse presente. E Deus faz isso conosco. Muitas vezes, a pessoa nem se sente, não, nem mereço esse tipo de presente, como nós não merecemos a salvação, mas Cristo nos deu a salvação. E isso fica muito claro se nós pegarmos lá, né, em Efésios 2, que é um texto maravilhoso e eu amo tanto, e ele diz assim, Efésios 2, você pode abrir e ler comigo, ele vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Bom, queridos, isso fica muito claro. O texto de Efésios ali, 2, do 1 até o 10, nos deixa muito claro que foi Deus. Primeiro, você estava morto assim como eu. Você já viu um morto fazendo alguma coisa? Não. O morto não tem condição nenhuma. Ele está morto. Está afastado de Deus. Se não é um ato de Deus vir a nós e nos dar vida, nos abrir os olhos para vermos a gloriosa salvação em Cristo Jesus, nada teria acontecido, nós permaneceríamos mortos em nossos delitos e pecados e condenados ao inferno. Isso tem que ficar muito claro no nosso pensamento. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. O pecado, nós vemos isso no Antigo Testamento, desde que o Senhor instituiu a lei, devia ser paga com sangue. Então nós vemos Deus escrevendo a história através de todos esses milhares de anos, mostrando agora em Cristo Jesus, como vai falar o primeiro capítulo aqui, na plenitude dos tempos, onde Deus escolheu que convergisse todas as coisas para que em Cristo Jesus, através da sua morte e sua ressurreição, nós fôssemos salvos. O pecado foi pago por Cristo Jesus, o Deus homem, o Deus 100% Deus e 100% homem, o Deus que se encarnou, para assumir o nosso lugar naquela cruz, porque nós devíamos ser condenados, crucificados, morrermos pelos nossos pecados. O nosso lugar que cabia era o inferno, por pecarmos contra Deus. E como nós falamos, todo pecado é contra Deus, por agredirmos a Deus com a nossa vida. Mas Cristo Jesus vem e se entrega, o justo pelo injusto.
O sem pecado, como Paulo nos explica, por aqueles que eram pecadores e pobres. E ele agora se entrega e paga a dívida. Paga essa dívida. E isso dá justificação. E nós vamos ver mais adiante, porque quando Cristo olha para nós, quando Deus olha para nós, ele vê a Cristo Jesus em nós. A obra redentora de Cristo Jesus nas nossas vidas, o sangue de Cristo sobre nós, aqueles que se arrependem e aceitam pela fé Jesus Cristo. Então, irmãos, Cristo pagou essa dívida. Não foi algo simples, ele morreu, o Deus Todo-Poderoso morreu naquela cruz, se entregou naquela cruz por nós, né? E agora o seu sangue cobriu os nossos pecados. E nós agora vivemos para ele. Então, seguindo do ponto 2, a salvação é individual. Não existe salvação coletiva. Antigamente os reis se convertiam e diziam para o povo, agora todo mundo é cristão. Não existe isso aí. O evangelho é uma aceitação racional. Claro que muitas vezes tem a parte emocional, mas não é decisória. Nós temos que dizer um sim, e um sim em obediência a Deus, sabendo o preço que nós vamos pagar de nos tornarmos cristãos. Por isso que eu gosto tanto de Mateus 14, né, do 25 ali ao 31, porque Cristo Jesus chama os seus discípulos e diz, senta e calcula e vê o preço para me seguir. E senta e calcula e vê o preço para não me seguir. E toma uma decisão. Toma uma decisão na tua vida. Ou vai ou racha a tampa da caixa. É isso que o Senhor fala lá em Lucas 14, 25 ou 31. Nós temos que decidir. Decidir se nós vamos servir a Cristo ou servir a nós mesmos. E aqui a gente vê que é uma salvação, um relacionamento pessoal, verdadeiro, é um relacionamento íntimo com o Senhor. É um dom gratuito, é um presente dado a nós por Deus. Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Certo? Nós vamos tratar de cada um deles a partir de agora, certo? Aqui quando a gente fala desse Deus oferece a todos os homens, né? Aqui, dependendo da forma que você lê, da sua linha, né? Calvinista, arminiano, né? E eu quero deixar bem claro, isso não muda nada para a salvação, porque o Salvador é Cristo Jesus, e a forma como nós entendemos a salvação não interessa. Interessa saber que Ele é o princípio da salvação e que é Deus que gera a salvação e que nós recebemos a salvação de Deus como um presente e que nós não somos merecedores e que a obra da salvação é executada por Deus. Isso em que interessa. O resto, irmãos, é o resto. Ok? Então, uns vão dizer que é para todos os homens, outros vão dizer que é para todos os homens que Deus chamou. Né? Só isso vai mudar, mas é uma grande diferença. Ok? Bom, a regeneração. A regeneração a gente pode resumir aí como a nova vida. Então é o ato inicial de salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido. Deus não nos reforma. Deus não pega o velho, tira o reboco, faz um reboco novo e deixa lá cano estourado, vazando, piso velho, parede torta. Não. Deus nos faz de novo. A morte de Cristo Jesus nós assumimos como nossa, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora nós morremos com Cristo Jesus, pelo arrependimento e aceitação da fé. Então, se nós morremos com Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo, como Paulo muito bem nos explica lá em Romanos 5, nós ressuscitamos com Cristo Jesus para uma nova vida. E agora vamos viver a vida de Cristo Jesus. E essa nova criatura em Cristo é obra do Espírito Santo de Deus, em que o pecador recebe o perdão, somos perdoados, a justificação. Deus agora
não atribui mais culpa a nós, e a adoção como filhos, antes estranhos e separados, inimigos de Deus, agora filhos de Deus. E a vida eterna. Agora somos dele para sempre. E o dom do Espírito Santo. Isso que significa? O Deus Espírito Santo vem viver em nós. Cristo, Emmanuel, agora habita em nós. E agora o Espírito Santo de nós, o Espírito Santo de Deus em nós, fala através da palavra de Deus, nos ilumina a mente, nos mostra a vontade de Deus, nos constrange, flui através de nós, através do seu fruto, o fruto do Santo Espírito em nós, mudando o nosso caráter. Por isso, irmãos, esse novo nascimento aqui traz para nós essa realidade de uma transformação real e verdadeira no comportamento, né? Na ética, na moral do cristão. Tem muita gente que se gaba, porque eu sou alemão, eu sou difícil, eu sou italiano, eu sou isso, porque eu sou aquilo. Tu não é mais nada. Se tu aceitou Jesus, eu quero que tu saiba agora, querido, que está fazendo esse curso para o batismo. Primeira coisa que tu tem que fazer é conhecer a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é onde nós morremos lá em Cristo Jesus, naquela cruz, e tu vai deixar o velho homem. Se tu é mau, se tu é rude, se tu é ofensivo, se o teu caráter é um caráter perturbado, baixo, se tu vivia de uma forma rala, isso acaba. Agora tu vai aprender a viver a vida de Cristo Jesus. O Espírito Santo vai gerar em ti a vida de Cristo Jesus. Se tu era chato, tu tem que deixar de ser chato. Se tu era mal, tu tem que deixar de ser mal. Por quê? Porque agora tu morreu. E o morto não faz mais nada. Agora tu é nova criatura em Cristo Jesus. E nós temos que ter essa realidade. Se morremos, morremos. E somos nova criatura em Cristo Jesus. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vem habitar em nós. E é por ele selado para o dia da redenção final. E é liberto do castigo eterno e de seus pecados. O que acontece? Uma diferença que nós temos. Aqui nós temos duas diferenças para os irmãos pentecostais. E olha que eu falei irmãos pentecostais. Essa diferença não significa para nós que eles são hereges. Não, de forma alguma. Se eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, isso é uma leve diferença. Para eles, o batismo do Espírito Santo é posterior à salvação. Okay? Eles aceitam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e ficam buscando o batismo do Espírito Santo. Muitas vezes buscando ali a manifestação do dom de línguas, falar em línguas estranhas, né? Para nós, não. E nós cremos através da palavra de Deus, né? Que somos selados, somos batizados com o Espírito Santo no momento da conversão. O Espírito Santo passa a habitar em nós, né? Passa a nos dominar, passamos a ser cheios do Espírito Santo ali naquele momento da conversão. E ali somos selados. O que significa? Somos marcados com a presença do Espírito Santo, como diz aqui, né? Efésios 1, ele vai nos dizer lá no 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então está dizendo o seguinte, aceitamos Cristo Jesus como Senhor, né? O Espírito Santo vem habitar em nós, porque é o próprio Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que vai gerar essa conversão em nós. É Ele que abre os nossos olhos. É Ele que nos mostra, né, a verdade, a justiça e o juízo. É Ele que vai fazer essa obra. Não somos nós. Nós estávamos mortos. Se o Espírito não abre a nossa vida, não nos ressuscita para vermos, não traz essa verdade a nós, nós permanecemos mortos. Certo? Então, o que acontece? Nós cremos que somos batizados no ato da conversão e o Espírito Santo começa a habitar em nós. Ok? E nós não perdemos a salvação. Não. Muitos dos pentecostais ficam naquela luta. Eu tenho que merecer a salvação, eu tenho que ser bom para permanecer. Não, nós não. A salvação não está em nós.
A salvação é algo dado por Deus. É Deus que nos salva, é Deus que garante a nossa salvação. Esse selo da redenção aqui, que é o Espírito Santo, nos garante a salvação. A palavra nos diz que nós estamos guardados em Deus. A nossa salvação está guardada em Deus. Então, nós não perdemos a salvação. Daí você vai pensar aí, querido. Pastor, olha, eu conheço gente aí que perdeu a salvação, saiu da igreja. Mas será que era salvo? Vamos falar a verdade, será que era salvo? Você lembra lá de Mateus, quando o Senhor diz aos alguns discípulos, né, e que chegaram para ele, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos em teu nome. E Jesus vai dizer para eles, eu não conheço vocês. Aí está o perigo da religiosidade. Como nós temos pregado, nós temos que ter uma vida verdadeira de comunhão com Cristo Jesus. Um relacionamento íntimo de obediência por amor a Cristo Jesus. Não viver uma religiosidade para nos satisfazer e satisfazer os outros. Isso é uma bobageira. Efésios não, Mateus 6, 2 vai nos ensinar. A gente não deve fazer nada para receber mérito dos homens. Pelo contrário, nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. E qualquer coisa que a gente faça de bom, que a gente faça como Deus fez, em silêncio. Ele podia ter anunciado a todos, mas ele decidiu morrer por nós e falou para poucos ali, e esses poucos espalharam mostrando a obra, né, nas suas vidas, a obra salvadora. Que maravilha, né? Muito bom. Há duas condições para o pecador ser regenerado: o arrependimento e a fé. O arrependimento implica numa mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado, ok? E se volta para Deus. O que a gente está falando? Conversão. O arrependimento é aquela conversão. Agora eu estou indo para cá, volto para cá, 180 graus. Bom, agora eu descobri a verdade, meus olhos viram a verdade. E agora eu não quero mais a mentira. Eu renego a mentira. E a fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Agora eu sei que Jesus é o meu Salvador. E eu não preciso ter mais medo de nada. E não só meu Salvador, mas meu Senhor. E eu entrego totalmente a minha personalidade a Ele, né? E me rendo. Então, é isso que nós queremos, né? A fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Eu me entrego por total. Eu vou, Senhor, faz o que tu quiser. Agora quebra esse vaso e faz de novo. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus. Ele lhe concede perdão, justiça e paz. Perdão dos seus pecados, agora ele foi justificado, a justiça de Deus é vista em Cristo Jesus, né? Que havia débito e agora ele pagou, e a paz e a graça. A paz é a graça do Senhor Jesus Cristo, que agora temos paz com Deus, e isso é maravilhoso, ok? A justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração, temos que lembrar que isso são dois atos de Deus. Justificação e regeneração. Regeneração é o novo homem. Justificação, nós estamos vendo aqui, é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, vai nos absolver no perdão ali. O homem dos seus pecados, Deus agora dá quitação e declara justo, capacitando por uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Então, há uma transformação moral na vida do homem. O que é a justificação? Quando Deus me olha, Ele vê a obra de Cristo Jesus na minha vida, porque eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu fui convertido pelo Espírito Santo, Ele abriu meus olhos, abriu meu coração, quebrou aquele coração de pedra, fez aquele coração morto voltar à vida, isso é obra do Espírito Santo, e agora eu me arrependo,
porque eu vejo que ele é o melhor caminho e creio que a salvação e a vida e tudo que há de bom só existe nele, e para mim agora o viver é ele, né? E o resto é bobagem, o resto é esterco, como diz Paulo, né? Essa graça é concedida não por causa de qualquer obras meritórias, né? Mas que o homem possa fazer, ou práticas, mas pela fé em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. Como nós lemos lá em Efésios, né? Nós não temos como agradar. E como diz Efésios 2, né? Nós estávamos mortos. Então ele está dizendo aqui, ó, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Mas pela graça de Deus. Então nós temos essa certeza. Isso tem que ficar gravado no teu coração, tu não pode esquecer. A santificação é um processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo. Então é aquele momento que agora Deus começa a trabalhar na nossa vida, tirando aquelas sujeiras, a cruz, nós vamos asfixiando aquele velho homem cada vez mais, para que ele morra na cruz e sendo limpos, né? Ok? Mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. É o Espírito Santo que nos santifica. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito Santo, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Olha só que maravilha! Essa obra ocorre mediante a dedicação. Tem gente que está vivendo, são crianças espirituais. E tem gente que entrou ontem que está aqui, correndo, mudando de vida, mudando o caráter, trabalhando, sendo fiel à obra, se consagrando a Deus. Quem você é? Em que estágio da vida você está? Você já está chegando à maturidade? Quem sabe? Não há tempo para isso, há sim dedicação. Dedicação ao Cristo, né? E a glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, de felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Glorificados, ou quando morrermos, ou quando o Senhor vier nos buscar no arrebatamento. Aleluia por essa realidade, ok? Vamos deixar para a próxima aula falarmos de eleição, ok? A eleição será na próxima aula. Desejamos a todos aí bom estudo, que vocês possam, em nome de Jesus, aprender muito, e qualquer dúvida, estamos às ordens.